Beleza, pessoal. Vamos para o segundo momento, segundo ato do dia. Agora a gente vai entrar num debate que fala sobre a contribuição digital para a paz, a educação e a tecnologia como estratégias para prevenir o combate ao cyberbullying. Pedi para o Pedro iniciar o workshop. Pedro é quem ajudou a organizar esse workshop. Pedro, por favor, se presente. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer a todos que estão aqui. Agradecer o time da Cyberbytes, que foi o time que montou o workshop. A Sara, a Marcela, o Luiz. Primeiramente, eu vou pegar minha colinha, porque esses currículos estão pesados. Então, vamos começar com a Bárbara Alves, representando o setor acadêmico. Tá? Ela é cyberpsicóloga, clínica e mestre em cyberpsicologia pela Unicamp, diretora do Centro de Inovação e Pesquisa do Instituto Vita Aleri, perdão, e pesquisadora de cyberpsicologia da Unicamp. O próximo também é um currículo bem pesado, que é o Yuri Lima, tá? Do terceiro setor. Ele é pesquisador, advogado, criador de conteúdo, coordenador da comunicação do Laboratório de Políticas Públicas e Internet, Alapim. Especialista em transformação digital e inovação. Mestre em Sociologia na Universidade Federal do Ceará. E foi UF, que nem boa parte da galera que está aqui. Tá? Que bonito, bonito. Representando a região Nordeste. O próximo currículo, tá, é o Benjamin Horta. Ele é filósofo, pedagogo, escritor de 11 títulos sobre bullying, cyberbullying e direitos humanos, especialista na prevenção ao bullying e consultor e especialista em captação e prevenção ao bullying, situado na Universidade de Glasgow. Especialista em práticas restaurativas pelo Instituto Internacional de Práticas Restaurativas. Diretor da Abrace e também criador do programa Escola Sem Bullying. Próximo currículo é o Rui Pereira, representando o setor governamental. Professor, historiador da Universidade de Pernambuco, ex-líder da criação do programa do Cidadão Digital da SaferNet e UF, que nem nós, representando também a região Nordeste. E a última, também com currículo bom, é a Marcela Canto, que vai ser a nossa relatora. Ela é graduada em Ciências Sociais na Universidade Fluminense, pesquisadora da área de Sociologia Digital e Sociologia da Infância. Pessoal, esse painel tem o nome intitulado Contribuição Digital para a Paz, a Educação e a Tecnologia como Estratégia de Prevenção no Combate ao Cyberbullying. Hoje o cyberbullying é uma realidade que nós estamos convivendo e hoje aqui será um espaço para fazer essa discussão. Tá? Primeira, eu gostaria de falar aqui da primeira questão, que é a Lei 13.185 de 2015, que define o que seria um bullying. Tá? Eu vou ler aqui para vocês, que é bullying como sendo uma intimidação sistemática, todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre com uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la, agredi-la, causando angústia em relação ao desequilíbrio do poder entre as partes envolvidas. Tá? Isso é o que está escrito na lei. E isso envolve também as questões de internet. Como a gente vive num mundo que todo mundo utiliza a internet, isso vem sendo migrado para o âmbito da internet, cada vez mais constantes. Um outro conceito interessante, que é o conceito da cultura da paz. A cultura da paz não é simplesmente a ausência de conflito, mas também envolvendo superação, repercussão e prevenção de todos os atos de violência,
sejam físicas ou psicológicas, ou culturais, tá? Então, por isso eu já inicio o painel aqui nesse momento. Eu gostaria de trazer as duas perguntas ao mesmo tempo, tá? Todos vão ter 10 minutos para falar. A primeira pergunta seria: quais as principais causas e consequências do cyberbullying na vida da criança e adolescente e como, em geral, poder lidar com essa situação, tá? A segunda: quais os mecanismos que vocês, em suas respectivas áreas, acreditam que seja eficiente para prevenir e lidar com o cyberbullying, tá? Eu gostaria de iniciar com uma cyberpsicóloga nesse tema, que vai tratar as questões mais as consequências, tá? Se puder, fala. Agora dá para beber? Pronto. Bom dia, pessoal. Só para me situar, tem um microfone. Eu sou um pouco promissa. Posso botar agora? 10 minutos, né? Pronto. Bom dia, pessoal. Eu sou Bárbara, né? Como o Pedro falou. Eu vou tentar ter uma fala um pouco breve, né? A gente tem pouco tempo, é cruel isso. Mas acho que para iniciar, falando um pouco sobre cyberbullying, para responder essas perguntas norteadoras, eu trouxe alguns slides. Eu gosto de ser bastante visual e tentar me guiar um pouco. E, inicialmente, eu queria falar a diferença do cyberbullying para o bullying tradicional. Eu acho que assim, o cyberbullying ele não é um conceito definido. Muitos autores vão ter controvérsias dessa própria definição, mas eles chegam a alguns aspectos de diferenciação para o bullying tradicional. Que eu coloquei aqui em tópicos, né? A reprodutibilidade, então esse alcance e a forma como chega a uma audiência ampla é uma característica. A falta de reatividade emocional, então essa característica do anonimato também, né? Não olhar o outro, a falta do julgamento, que as interações mediadas pelo computador acontecem, faz com que o sujeito seja mais propenso a praticar violências, né? Então, quando ele não está sendo olhado diretamente, quando a pessoa não sabe onde ele está, essa falsa sensação mesmo de anonimato faz com que ele não consiga dimensionar, inclusive, o impacto que ele tem sobre a vítima. A percepção de incontrolabilidade ou moderação. Então, um bullying tradicional normalmente tem terceiros ali por perto que podem impedir, parar a ação do agressor. Já no ambiente digital, essa moderação hoje é muito ineficiente, né? Então, a gente vai encontrar dificuldades também de parar o cyberbullying nesse sentido. A permanência, então, o quanto isso pode ficar aí por anos na internet. E a acessibilidade 24 dias, né? 7 dias da semana, 24 horas. Porque antigamente o bullying tradicional ele só podia acontecer ali, normalmente na escola, naquele horário da escola. O cyberbullying ele acontece em qualquer momento do dia, em qualquer dia da semana. Então, essa acessibilidade à vítima também é uma característica. Algumas consequências, a gente vai ter diversas consequências, mas eu trouxe aqui um pouco divididas psicológicas. Então, os quadros de ansiedade, depressão, de transtornos compulsivos, vários outros quadros de transtornos mentais são associados à violência de cyberbullying. Hoje, a grande maioria das crianças e adolescentes que chegam no consultório com algum transtorno apresenta a vivência de algum cyberbullying ou do bullying tradicional. Físicas, então, aumento de doenças crônicas ou outros sintomas físicos mesmo. Comportamentais, então, aumento no uso de substâncias, álcool, drogas, alterações no sono, alterações no humor. Acadêmicas, né? Então, queda no desempenho acadêmico, a evasão escolar também. Sociais, isolamento social, problemas em manter relacionamentos. E os extremos, né? Os comportamentos suicidas ou até homicidas também. Fatores de risco. Então, alguns fatores, já respondendo um pouco as consequências e as causas que estavam lá na pergunta do problema. Então, características pessoais, baixa autoestima, problemas de socialização, o histórico já de vivência de bullying tradicional. Os números mostram que as crianças e adolescentes que sofrem bullying tradicional, elas estão quase 3 vezes mais propensas a sofrer cyberbullying. O uso da tecnologia, então, quanto mais tempo essa criança faz uso da tecnologia, isso também está associado ao tempo de tela, a vivências de violências digitais.
o ambiente, né? Então, a falta de supervisão familiar, um ambiente familiar de conflitos turbulentos, problemáticos. O contexto escolar também, então, a escola que não conversa sobre emoções, não tem diálogos sobre empatia, respeito, também são um fator de risco. Como lidar? Existem alguns aspectos, né, de como a vítima lidar com o próprio bullying. A família também, então, o que acontece muito hoje são pais que, pela falta de orientação, acabam por, quando ficam sabendo que a criança sofreu uma violência digital, sofreu um cyberbullying, restringir ou tirar esse aparelho, tirar o celular da criança ou do adolescente. E acaba que isso é também uma forma de piorar os sintomas, porque a criança muitas vezes tem aquele ambiente como uma forma de socialização mesmo. Então, restringir, proibir nunca é o caminho. Os educadores também não estão devidamente orientados, as escolas ainda não sabem como lidar. Eu tenho um grande exemplo lá em Recife, que mais ou menos 5 escolas particulares me procuraram por conta dos casos de deep nude. Então, a gente tem vários casos correndo aí, processos judiciais. As escolas não sabem como lidar com isso, as escolas não falam, os professores, os educadores, coordenadores pedagógicos, os próprios psicólogos das escolas nem sabem como funcionam essas plataformas, não entendem, não dominam. E claro que a gente não está exigindo que eles entendam, mas minimamente que eles possam dialogar sobre isso ou dar espaço para que as crianças e os adolescentes falem sobre isso. Os profissionais de saúde também, os psicólogos, os médicos, qualquer profissional que lide com criança e adolescência está um pouco mais situado para identificar quando essa criança sofreu uma violência, né? Então, os profissionais de saúde muitas vezes identificam os sintomas físicos, mas os sintomas psicológicos, os sintomas subjetivos, né, dizemos assim, aqueles que a gente não consegue, não é palpável, não se vê a olho nu, tem o mesmo impacto. A criança que sofre uma violência física, do bullying ou sofre um cyberbullying, ela vai apresentar os mesmos transtornos, os mesmos problemas de uma criança que sofreu uma agressão, por exemplo, no bullying tradicional. E a sociedade em geral. Então, que a gente possa ter órgãos, instituições também atentos para esse fenômeno. Fatores de proteção, então, o suporte social, relações positivas com a família, redes de apoio na escola e na comunidade. Então, se a criança frequenta alguma prática esportiva, alguma comunidade religiosa, que também nesses espaços possam se dialogar sobre isso. A educação, a conscientização, o ambiente familiar, essa supervisão, e a gente precisa ter a diferença muito clara que o controle parental na infância é uma coisa e o controle parental na adolescência é outra. O adolescente ele tem aspectos da privacidade que precisam ser olhados de uma forma diferente. A vivência da adolescência é diferente da infância. Então, o adolescente ele vai precisar transgredir regras, ele vai ter um movimento de se colocar em posições de risco também. Então, precisa dessas diferenças. A questão da resiliência pessoal, políticas e intervenções. Então, hoje a gente tem cada vez mais políticas de proteção para criança e adolescente na rua do que na internet. A criança está mais protegida numa praça do que dentro do quarto dela. E o uso responsável da tecnologia, configurações de privacidade, a conscientização por meio da própria plataforma, que a plataforma tem espaços de moderação de conteúdo mais efetivo, que possa ter espaços ou instruções mais claras sobre os processos de denúncia também. Por fim, eu queria deixar aqui a sugestão desse curso do instituto que eu trabalho, o Instituto Vitaléria. Esse curso é um curso gratuito para profissionais da área de saúde, é um curso online de 40 horas. E nesse curso a gente vai apresentar alguns módulos. Um deles é justamente como os profissionais de saúde podem identificar violências digitais, orientar os pais e educadores sobre as violências. A gente tem uma série de materiais e cartilhas. Eu trouxe essas duas que são mais recentes. É uma cartilha sobre tempo de tela adolescentes e o que sabemos. Isso foi uma parceria com o TikTok. Então, a gente tem PDF, as cartilhas, e tem várias outras também, quem quiser conhecer nossas redes. Tem aqui as minhas redes, a do Vita. O mapa de saúde mental também, a gente bateu aí 1 milhão de acessos recentemente. É um mapa onde você pode pesquisar onde tem acesso gratuito e voluntário em todo o Brasil de saúde mental. E lá vocês encontram cartilhas e os materiais também. E é isso. Eu agradeço muito e espero que tenha dado tempo. Deu certinho o tempo.
Passar agora para o Benjamin, tá? Para falar também, segue as mesmas duas perguntas, mas gostaria também que contasse a história da escola sem bullying também. Bom dia, pessoal. Incrível ouvi-la. Sempre muito encorajador quando a gente se conecta, assim, quem está especialmente no campo. E lida, acho que complementa, né, ou conversa com a academia, acho isso muito interessante. Eu criei o programa Escola Sem Bullying 12 anos atrás, e é um programa que eu tive uma experiência no Reino Unido, com adolescentes lá, com crianças e adolescentes, e no sul da Inglaterra, e o tema bullying era um tema que eles traziam para mim de forma muito recorrente. E eu me senti desafiado a lidar com isso, especialmente porque, acho que como muitos aqui, eu sofri bullying quando eu estava no 5º ano, no 6º ano, então por várias questões, especialmente socioeconômicas, né? Na época, meus pais eram divorciados, enfim, não vou entrar nisso agora, mas serviu como uma fonte de inspiração e identificação maior ainda com o tema. Então, durante esses 12 anos, a gente tem atendido literalmente milhares de estudantes, especialmente em rede tanto pública quanto privada, e eu acho que o que eu tenho aprendido é que, para lidar com uma violência sistemática, a gente não pode nos ater a ações pontuais. Eu acho que o grande problema quando a gente fala de prevenção no Brasil, especialmente do bullying, é não termos a consciência de que a gente está lidando com o que a própria Lei Federal 1385 vai chamar de intimidação sistemática. Portanto, ações pontuais, elas solucionam desentendimentos, conflitos e atos pontuais de violência. Bullying, não. Para o bullying, a gente precisa, para prevenir o bullying, a gente precisa de todo um sistema que possa cooperar, capacitar e alimentar a comunidade escolar. Eu acho que a gente, inclusive, tem falado muito sobre o Whole School Approach, né, sobre essa abordagem da educação integral, mas por que não falarmos, o que a Unesco já tem falado há alguns anos, por que não falarmos sobre a Whole Education Approach, né, sobre uma abordagem onde vai muito além da comunidade escolar, na qual a escola está inserida, mas em se tratando especialmente de cyberbullying, muitos ainda pensam, existe um pensamento controverso em relação a isso. Uns pensam que está estritamente vinculado ao ambiente escolar, outros pensam que por ser fora do ambiente escolar não tem nada a ver com a escola. Né? Geralmente são os argumentos que a gente encontra da parte dos pais ou da parte das escolas, e às vezes fica essa coisa de um empurrar para o outro. Mas eu acho que quando se trata dos direitos da criança e do adolescente, especialmente do direito à integridade física e psíquica, isso é uma responsabilidade de todos nós. Não se limita só ao ambiente escolar, não se limita só aos pais, na verdade é um direito que todos nós compartilhamos aqui. Então, quando a gente pensa nisso, acho que a gente começa realmente a desenvolver mecanismos para que a gente possa auxiliar as escolas. Eu acho que você foi muito feliz em falar que muitos educadores ainda não têm muita noção ou como terem acesso a isso. Para vocês terem uma ideia, inclusive os próprios alunos, né? A gente, de forma operacional, eles dominam muito bem os aparelhos eletrônicos, eles sabem muito bem como utilizá-los, melhor do que não posso falar nós aqui, porque acho que vocês não se aplicam à minha geração, né? Vocês não estão dentro, talvez nem todos aqui, mas muito mais do que, talvez você, né? Olha o bullying, né? Olha, não começa. Mas enfim, eles sabem de forma operacional utilizar muito bem, mas eles não sabem, inclusive, por incrível que pareça, qual a magnitude dos riscos aos quais eles estão expostos quando eles estão acessando a rede. Eu estou falando sobre isso, transitando aqui com vocês. Tem uma pesquisa, tem um grande pesquisador que eu gosto muito, chamado Samir Hinduja, sobre o nome dele Hinduja, se vocês quiserem anotar, precisarem uma pesquisada depois, ele é um dos maiores nomes em prevenção ao cyberbullying atual. E ele estava apresentando ano passado no Fórum Mundial de Combate ao Bullying alguns dados, e um desses dados me impressionou muito. Só em média 32% dos estudantes que sofrem alguma forma de ataque virtual ou de cyberbullying utilizam as próprias ferramentas da plataforma, desse aplicativo, para recorrerem ou para fazerem alguma denúncia. Então imagina, 70% dos estudantes em média que sofrem alguma forma de cyberbullying não utilizam os mecanismos de denúncia que eles mesmos possuem, né, nas redes sociais que eles utilizam. Então, isso mostra como a gente precisa ainda desenvolver nos estudantes toda essa conscientização. Acho que trabalharmos de forma muito sólida a cidadania digital, letramento digital, enfim, tudo isso,
mas acho que especialmente pegarmos os princípios básicos do seguinte: pais, agora vamos entrar em família agora, pais, quando você der o primeiro celular para o seu filho, quais cuidados você deve tomar? Quais são os cuidados ao dar um primeiro artigo eletrônico, um primeiro aparelho eletrônico para o filho? Então, voltarmos lá na raiz do problema e pensando, mesmo porque nós, como Brasil, nós temos 249 milhões de smartphones em uso hoje no Brasil, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Nós já ultrapassamos consideravelmente o número da população brasileira. 84% da população brasileira está conectada de alguma forma à internet, né? Não falando sobre a qualidade dessa conexão, mas eles estão de alguma forma conectados. 70%, isso é de acordo com o Data Report de 2023, 70% deles utilizam redes sociais, ou seja, de alguma forma ou de outra, eles estão conectados. Então, e o mais impressionante, a média de uso da internet por brasileiros é de 8 horas por dia. É muita coisa. É muita coisa. Então, segundo uma outra pesquisadora chamada doutora Shimi Kang, que é de Harvard, ela é psiquiatra e ela trata especialmente também de questões relacionadas ao cyberbullying e uso de telas. E ela aponta que adolescentes eles utilizam uma vez a cada 6 minutos, no mínimo. Eles acessam o celular uma vez. Isso está no livro dela chamado Tecnologias na Infância. Então, eu acho que quanto maior a exposição, maior o risco. Mas eu não quero e eu não posso utilizar uma fala ludista, conforme alguns têm falado aí no Brasil, em relação ao uso das tecnologias, porque quem vai determinar se são benéficas ou maléficas somos nós, a forma como nós utilizamos. A questão não é, as redes, não é demonizar tudo isso que está acontecendo, pelo contrário, é entendermos que, em primeiro lugar, é necessário, em segundo lugar, é irreversível, e, em terceiro lugar, o tecnológico, ele nunca vai se sobrepor ao ontológico. O tecnológico não se sobrepõe ao ontológico. A grande diferença é que nós nos adaptamos a isso. Tem um psicólogo mental chamado Robert Summer que ele diz que nós somos seres adaptáveis. Então, a gente se adapta à cultura, a gente se adapta ao clima, a gente se adapta à economia. Então, a pergunta a longo prazo não é o ambiente que queremos, mas é o homem que queremos por meio dos ambientes que construímos. É pensarmos na repercussão de tudo isso que tem sido construído. E eu acho que fechando... Falei mais que vocês. E fechando, eu acho que existem... Gente, é muito engraçado. A gente lida com muitos casos de cyberbullying. O índice de cyberbullying aumentou, segundo uma pesquisa do Ipsos, aumentou 10 pontos percentuais em 2 anos no Brasil. Então, nós, entre 28 países, nós estamos em segundo lugar em índice de cyberbullying, segundo o Ipsos. Perdemos só para a Índia. É muita coisa. Não? O índice que eles obtiveram é de 29%, 19% para 29%, o índice de cyberbullying no Brasil. É um índice alto. Porém, eu concluo falando que eu entendo que a prevenção, estarmos em uma escola, nos dedicarmos, entrarmos em sala, apoiarmos professores, formarmos professores, conversarmos sobre o tema, conversarmos com os pais. Às vezes, por mais singelo que seja o contato, para quem não teve contato nenhum, já é muito significativo. É o que a gente tem aprendido. Então, às vezes, uma roda de conversa em sala com os alunos, igual a gente realizou essa semana, realizamos semana passada, a gente está... Eu, particularmente, eu opto sempre por estar em sala com os alunos, porque para mim é a parte mais produtiva de tudo que a gente faz, mais incrível, e conversar com eles sobre formas positivas de utilizar tecnologias digitais, sobre como eles podem, por exemplo, desenvolver uma campanha de prevenção ao bullying, como tudo isso não é só ficar scrolling e dando risada de idiotice. Na verdade, inclusive redes sociais não existe mais porque a gente já não socializa mais, a gente consome conteúdo de pessoas que a gente nem conhece. Então, acho que o grande ponto não é só esse. Predominantemente, é pensarmos em prevenção e como isso precisa estar integrado a diversos setores, como isso precisa ser sólido e como o Brasil realmente carece disso. Especialmente, e o último ponto, porque quando há cyberbullying vinculado a ele, há diversos outros problemas, assim como há bullying. E um desses problemas é, por exemplo, a divulgação de fake news, porque se eu falo uma mentira sobre alguém, eu já não me sinto responsável por qualquer outra mentira que seja dita por mim. Então, às vezes, o compartilhamento de informações inverídicas, elas não só são alimentadas pelo cyberbullying, como muitas vezes há uma conexão entre essas duas dinâmicas. Então, eu acho que esse é um ponto, aprendemos sobre isso, tratarmos a respeito disso,
acho que é um ponto principal para que, como o Pierre Levy disse, para que cada um, né, quando ele faz a analogia do segundo dilúvio, cada um já não tem mais uma arca só, né? Cada um tem a sua própria arca, e aí dentro dessa arca a gente coloca o que é necessário para nós. Né? Essa analogia que Pierre Levy faz. Então, acho que, enfim, estourei meu tempo, é isso. Me empolguei, obrigado, gente. Bom, vamos seguir com o Rui. Tá? Uma coisa importante para falar, ele trabalha na Secretaria de Educação, então ele está vendo essas questões de perto também. Então, gostaria que tu contextualizasse isso e seguisse também nas mesmas perguntas. Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom, me apresentaram, mas só para me apresentar novamente, né? Meu nome é Rui, eu sou ex-líder de criação do Cidadão Digital, né? Que é uma iniciativa da Cifernet Brasil, e foi onde eu conheci essas temáticas da governança, foi onde eu conheci e me introduzi nesse cenário. Né? E isso mudou totalmente a minha perspectiva. Eu sou professor, né? Sou formado na Universidade Federal de Pernambuco, e aí desde então eu me dedico a estudar essa relação entre a sociedade e as tecnologias, e principalmente como isso afeta as populações vulneráveis, né? No caso aqui, a criança e o adolescente. Então, hoje eu atuo na Secretaria de Educação de Moreno, que é uma cidade em Pernambuco, próxima à capital. E aí, eu vou endossar um pouco, né, o que os colegas já comentaram aqui, que a gente já sabe, né, já são assuntos que a gente vem tratando, e que a gente vem levantando as urgências, as importâncias que cada um desses detalhes associados, tanto ao bullying como ao cyberbullying, necessitam ser trabalhados, mas é isso que a gente está tentando fazer na prática na Secretaria de Educação de Moreno, né? Antes de fazer parte da equipe, eu já tentei várias vezes, né, como integrante do Cidadão Digital, me aproximar de lá e tudo, mas agora por dentro eu resolvi mudar a estrutura lá e propor projeto e trazer o que me é caro, né? Então, para que a gente comece a falar sobre isso, é importante a gente posicionar essa violência dentro do contexto onde ela se forma, né? Então, o bullying e o cyberbullying são violências que elas têm outras violências associadas a ela, né? Então, a gente vai ver que não é algo pontual, não é algo que surge de uma brincadeira casual entre crianças, mas é algo que expressa ali a situação da sociedade atual, né? Então, a gente tem uma sociedade que estruturalmente ela é racista, ela é homofóbica, ela é misógina, certo? Então isso se expressa dentro de casa e dentro de casa se expressa na escola, né? Hannah Arendt, ela tem um conceito que ela diz que a escola ela é a preparação da criança para a sociedade, é como a gente introduz a criança na sociedade, né? Então, aquilo que a gente aprende em casa, a gente leva para a escola, a gente tenta sociabilizar na escola e, consecutivamente, a gente vai criar seres adultos dessa forma. Então, só para a gente contextualizar onde que está essa violência sistemática, né? Que eu acho que essa é a característica principal que as leis atuais trazem do bullying, né? Uma violência que acontece de forma corriqueira, né? A gente tem a cultura da violência, que também é alimentada, que é impulsionada por essa cultura digital que a gente vive, né? A gente vê imagens, por exemplo, a gente teve que pedir, né, para que blogueiras e blogueiras não compartilhem imagens de pessoas sendo retiradas das enchentes no Rio Grande do Sul. Então isso expressa uma cultura da violência, isso expressa um espetáculo da morte, um espetáculo daquilo que é violento dentro das redes sociais, né? E isso também se expressa no bullying e no cyberbullying, né? E o silêncio também, essas questões elas não são tratadas, né? Os estudantes eles têm vergonha de se comunicar com os pais sobre o assunto, eles têm vergonha de se comunicar com os professores, de se comunicar com os colegas, porque eles acreditam, e aí eu vou mostrar de onde eu estou tirando isso, né? Eles acreditam que aquilo ali vai retroalimentar a violência que eles estão sofrendo. E aí, alguns dos motivos que a gente mais vê associados ao cyberbullying, né? Pela cor ou raça, pela aparência física, por gostar de pessoas do mesmo sexo e pela religião. São algumas das violências que mais surgem na internet, né, contra crianças e adolescentes. E aí a gente tem que sempre lembrar que essas situações de discriminação na internet refletem essas desigualdades, e para que a gente trabalhe de forma apropriada essas violências, a gente tem que ter isso em mente para tratar ali na raiz da violência, né? A lei do bullying, pessoal,
ela é uma lei que ela é majoritariamente educativa, né? Essa de 2024 agora, ela traz ali uma questão de multa, né? Ela traz uma questão, mas a gente tem que lembrar que é uma infração, né? São situações trazidas por crianças e adolescentes. Então a gente tem que tratar disso de forma educativa. A gente tem que tratar isso na escola. E como os colegas comentaram, as escolas não estão preparadas para isso. E Moreno não é diferente. Então, para que a gente elabore esse programa, né, que eu pensei lá e a equipe super comprou, que a gente está chamando de programa Escola em Harmonia, né, a gente precisou fazer uma pesquisa com as escolas do município sobre essa situação. Então, dentre os dados que a gente descobriu na pesquisa, a gente tem esse daqui que é assustador. 71% das crianças da rede municipal já sofreram ou viram alguém sofrer situações de violência na internet, situações de bullying, de forma corriqueira. Então, isso é assustador, pessoal. Né? Vindo de um município de 60 a 70 mil habitantes, e grande parte é zona rural, né, que tem dificuldade de acesso à internet, tem todas essas questões associadas, isso é assustador. Outro ponto também que eu acho interessante lembrar é que olha a necessidade que existe da capacitação dos profissionais da educação. Porque toda situação de violência ou de risco que a criança se encontra, a primeira pessoa que ela procura é o professor. Né? Isso, logicamente, tem questões psicológicas envolvidas, né? Envolve a família e tudo. Mas, assim, os professores, eles são a primeira instância que as crianças procuram. Né? Somos nós que as crianças sentem confiança, que se sentem à vontade para falar sobre essas questões. Né? E depois da gente, os amigos. Então, você vê ali que a família, ela está em terceiro lugar. Pouco chega a essas situações em família. Isso aqui a gente percebeu também uma variedade, né, nessa questão da família, na idade das crianças. Né? Então, crianças do ensino infantil 1, elas tendem a procurar mais a família do que os amigos, e quando você vai crescendo, né, você procura mais os amigos do que a família. Então, só para trazer também um outro aspecto a Isa está ali sorrindo, né? Só para trazer também um outro aspecto que eu tento trazer para esse programa Escola em Harmonia é o protagonismo da juventude, né? O protagonismo dos estudantes. Porque, assim, eu sou muito cansado, não sei vocês, de ver pessoas que não fazem parte dos grupos que sofrem as violências discutindo e debatendo situações sobre as violências. Por exemplo, você vê o perfil da pessoa que é eleita no Brasil, né? Que são homens brancos, héteros, acima dos 40 anos de idade. Né? Eu concordo com a mesa anterior que isso está mudando um pouco nos últimos anos, mas é isso que acontece. E aí são essas pessoas que estão discutindo, debatendo sobre situações de violência contra pessoas negras, sobre situações de violência contra transexuais, travestis. São essas pessoas que estão debatendo situações de minoria, né? Situações que não chegam até elas, que não tocam na pele delas. Né? Então, a gente tem que trazer a juventude, a gente tem que trazer os estudantes para trabalhar, para pensar junto. Esse daqui é um programa que eu tive a oportunidade de fazer parte, né, que é o Educatom, também da Cifernet Brasil, que eu mentorei uma equipe lá de Manaus, né, a Muiraquitã, que criou esse clipe sobre situações de violência. Então é um clipe muito bacana, é da sua conta sim, né, falando, são crianças, pessoal, crianças de uma escola estadual lá no Amazonas, falando e trabalhando questões de outras crianças. Então, e da forma jovem, da forma que chega até eles, né, porque as crianças aqui não se sentiriam interessadas em assistir esse debate, né, mas uma música, um rap, né, falando sobre esses assuntos, isso conscientiza. Né, então, a gente tenta trazer isso também no programa. E aí, quais são os objetivos do programa? A gente, de fato, levar capacitação para os profissionais da educação, né, que a gente não tem, eles não são preparados para trabalhar sobre isso. Eles têm formações lá todos os meses, mas não tem nenhuma formação sobre violência, sobre cyberbullying, sobre questões que envolvem as crianças diretamente. Né? E um aspecto aqui que eu acho interessante lembrar é que, além de ter característica de prevenção da violência, a gente também tem que agir na forma de capacitar os profissionais da educação para perceberem sinais de risco. Né? Crianças que estão passando por situações de violência, crianças que estão ali, talvez, né, passando por situações de exploração sexual. Então, a gente tem que notar, a gente tem que perceber sinais, né, que elas transmitem ali para a gente poder ajudar. Porque, como a gente viu, o silêncio é muito forte ainda sobre essas questões.
Então, aliado a isso, no projeto, a gente também tem palestras e ações direcionadas aos estudantes, com foco no desenvolvimento socioemocional, porque a gente percebe que crianças que têm uma noção, né, que têm uma interpretação, que sabem aquilo que sentem, né, que sabem processar melhor os seus sentimentos, elas automaticamente tendem a não praticar violências contra as pessoas, causam uma identificação com outras pessoas, um exercício de empatia, né, que não é algo que surgiu ali da Madre Teresa, né, a empatia ela vem e é exercitada. E só para finalizar, a gente está promovendo uma culminância agora no início desse mês, fiquem convidados, quem quiser ir participar, onde a gente vai juntar Promotoria de Justiça, Ministério Público, o CRAS, enfim, as demais secretarias para a composição de uma cartilha Escola em Harmonia que vai ser distribuída em parceria com empresas privadas, Santander, que vai ser distribuída para as escolas para que as crianças saibam o que procurar, para que os professores saibam o que fazer, para que as famílias saibam como lidar com esses processos de violência. Obrigado pelo tempo, pessoal. Agora vamos seguir com as perguntas para o Yuri. A palavra é sua. Obrigado, gente. Bom dia todo mundo. Primeiro que é um prazer gigantesco estar compondo essa mesa aqui em dia zero, falando de uma temática que para muita gente pode ser batida, já não aguento mais falar de bullying, já não aguento mais falar de cyberbullying, quanto mais a gente fala disso, mais as crianças vão lá, os adolescentes vão lá e praticam, né, com seus pares, com seus colegas. Mas eu acho que é uma pauta que a gente não pode se furtar nunca de ter, principalmente quando a gente pensa nessa cultura de paz. Que cultura de paz é essa? Como é que a gente constrói uma cultura de paz nesse sistema que oprime, nesse sistema que nos violenta, nesse sistema que nos condiciona a seguir os caminhos que às vezes a gente não quer seguir para ter sucesso, para ter status, para ser o melhor da turma, né? Então, assim, a gente está sempre colocado nesse local de ou é a Bárbara ou sou eu ou é o Rui, né? Então, a educação, por vezes, se formata em cima disso. E aí é isso que dá margem para que coisas e atitudes, situações como essa de violência, de bullying, cyberbullying, sejam estruturantes e estruturadas dentro da nossa sociedade. Quando eu falo estruturante, é porque a gente cresceu, eu como uma criança viada que sempre fui, cresci sofrendo tudo aquilo ali que o Rui falou. Falando da minha religião, falando da minha sexualidade. Sorte que sempre tive uma família que me apoiou muito e que celebrava a diversidade e fazia com que eu celebrasse a diversidade também. Então eu chegava lá na escola e as pessoas faziam bullying adoidado comigo, falavam do meu cabelo, falavam dos meus trejeitos, né? Falavam de várias coisas. E eu sempre trazia tem alguma coisa errada aqui. E o problema não sou eu, né? Então assim, quando eu cresci e aí eu fui pro direito, muito dessa perspectiva de assim, agora você é um agente. Agora eu vou ter que enfrentar essas pessoas para dizer assim, ok, eu posso ser essa criança diferente, eu posso ter a minha religião, eu posso ter a minha sexualidade, e nem por isso eu sou inferior, e nem por isso eu devo aceitar, baixar a cabeça, ou me colocar em espaços que as pessoas queriam me colocar. E aí, ir para o direito, que é um curso, que é uma seara mais engessada, mais composta por essas pessoas que faziam bullying comigo há muito tempo atrás, é uma forma de enfrentamento dessas violências, né? Então, assim, hoje no Brasil a gente está vivendo esse movimento histórico de liderar pautas muito importantes quando a gente fala de tecnologia. Liderança do G20, participação intensa da comunidade, da sociedade civil, né, no C20. O LAPIM, inclusive, que é a instituição que eu estou colocando o chapéu aqui hoje, está nessa liderança, está nessa frente do GT7, falando sobre digitalização, falando sobre essas questões junto com o IDEC, com a Universidade Indiana, para a gente, de fato, falar que isso aqui que a gente está discutindo, que massa que vocês colocaram isso numa mesa tão importante, para um público tão importante, que são os pares que vão lá fazer os projetos sociais, que vão engajar, que vão fazer essa frente, para que, de fato, a gente consiga dar essa liga nos projetos e dar vazão para tudo isso que a gente está discutindo aqui, mais para frente. Não adianta a gente vir aqui para o FIB conversar, falar dos projetos, das propostas, etc. Participar de um programa UF que é incrível. Eu fui UF ano passado e sei da potencialidade que esse programa tem. Eu vejo aqui vários rostinhos conhecidos. Estava ali na conferência do CEPART,
Os meninos fazendo uma frente muito forte e uma fala muito... Tipo assim, olha, nós nortistas temos pautas muito específicas, né? E eu acho que a nossa juventude tem essa característica de trazer diálogos, né? Que às vezes são mais sensíveis ou que as pessoas de faixa etárias um pouco mais não se furtam de fazer, né? Então, assim, vamos assumir a responsabilidade. Isso aqui é um convite para todos os jovens que estão nessa sala, IUFs e IUFs, né? Para a gente assumir essa responsabilidade de pautar de verdade aquilo que a gente quer, pensando nessa cultura de paz, nas diversas possibilidades que ela pode se manifestar. E quando a gente fala especificamente dessa, não é a ausência de conflitos, como você falou, mas essa prevenção, né? Essa resolução não violenta deles. É de explorar outras habilidades, explorar outras competências e retornar ao sentido da coletividade mesmo. Que para o Yuri existir, para o Yuri fazer o que ele faz, eu preciso da Bárbara, eu preciso do Pedro, eu preciso da Luana, eu preciso da Cíntia. Então, a gente só consegue viver a sociedade, principalmente a sociedade digital, esse mundo digitalizado que a gente vive, em coletivo. E aí, para a gente viver em coletivo, a gente precisa exaltar a diversidade, né? Então, assim, percebam a contracultura que a gente tem que fazer para a gente combater esse negócio aqui que a gente está discutindo. Não é só colocar lá no Código Penal, de que a partir de agora, quem cometer bullying ou cyberbullying vai ganhar 2 ou 4 anos de reclusão ou pode pagar multa. O direito é sempre mais... depois, né? Acontece o caos inteiro e depois que o direito vai regular, e essa é uma tradição histórica e a gente... É assim que as coisas funcionam. Mas não é só colocar lá no Código Penal. Não é só criar um dispositivo que vai punir o bullying, o cyberbullying, que acabou, né? Ou que os casos vão diminuir, enfim. Mas, inclusive, pensar a justiça a partir disso. Para o próprio processo penal não virar um novo revitimizador dessas vítimas. Como é que eu vou fazer um processo de oitiva de uma criança que foi ali alvo de uma intimidação sistemática como o cyberbullying? Olha o cuidado que eu vou ter que desenvolver, inclusive com os operadores de direito, com juízes, procuradores, promotores, para que a criança que está ali naquela oitiva, que está numa audiência, que está participando, que agora vai ser crime, né? Então, vai ter todo o processo penal que a gente conhece. Então, pensar o processo penal que isso vai causar já é um super desafio, né? Pensar a instituição, pensar o protocolo, pensar o rito jurídico para a gente prevenir isso aqui, para que ele não se torne mais uma violência, né? Essa movimentação, vivendo esse novo alerta, né? Porque é como se o bullying ganhasse uma nova camada, uma nova roupagem, que é mais intensa quando a gente fala do ambiente virtual, por todos esses exemplos que a Bárbara trouxe, que é essa intimidação que perdura na internet, que ela retira o espaço geográfico, né? Então a gente ganha muito mais vazão quando a gente faz essas intimidações, que não é uma brincadeirinha, que não é uma piadinha, que não é... não é o rir com, né? É o rir do colega, né? Então isso na internet ganha camadas muito mais profundas. E aí o Raf acabou que ele vai falar sobre o princípio de honrar a criança. E eu acho que isso é a base da nossa sociedade, né? Vocês, o pessoal da Lana sempre fala muito disso. A gente precisa honrar a criança. Quando a gente honra a criança como uma premissa básica, fundamental, pensando na proteção, né, dessa nova geração que está surgindo, toda a sociedade se beneficia. Então essa pauta é uma pauta que nunca vai ficar batida. Porque a gente sempre vai ter novos sujeitos, novas pessoas, novas crianças nascendo. E a gente precisa pensar nessa proteção, pensar nessa forma de combate à violência, ou de refrear o máximo possível essas violências. Como que a gente faz isso? Principalmente através de diálogo. Não é só fazer um projeto, não é só colocar uma lei. A gente tem que pensar nesse problema complexo mesmo e de respostas complexas, com frentes complexas, e que a gente nunca vai ter uma bala de prata para acabar com isso. E, inclusive, não vai ser uma ação única, né? É estrutural, né? Está na raiz da nossa sociedade. Então, é um projeto, é um processo que a gente vai continuar discutindo. A discussão é super importante, a gente tem que sempre frisar isso, né? Enfim, eu montei aqui um monte de coisa pra gente falar dentro dessa pauta, porque é como se fossem várias caixinhas, várias abinhas que vão se abrindo e que se correlacionam quando a gente fala desse tema. Então, por exemplo, a gente podia falar aqui um bom tempo só de comunicação não violenta.
na escola, dentro de casa, as bases da comunicação não violenta, que trazem aí esses problemas, e eles demonstram que não é só punir, que eu tenho também efeitos psicológicos, efeitos emocionais, efeitos sociais. Então não é só o direito, coloquei na lei, está resolvido, né? Preciso de um acompanhamento psicológico, preciso saber expressar os meus sentimentos, abrir esse espaço de diálogo na família, em casa e principalmente com os pais, né? A escola é esse primeiro campo, é esse primeiro lugar de refúgio que as crianças e adolescentes procuram quando sofrem esse tipo de violência. Então, assim, nós, jovens, pesquisadores, produtores de políticas públicas, autoridades que estamos presentes nesse espaço, precisamos pensar e correlacionar todas as nossas atividades, tudo que a gente faz com esses temas, que é, e principalmente, a celebração da paz, né? Então é falar de proteção de dados e paz, é falar de inteligência artificial e paz, porque sem paz a sociedade não existe, né? Então a meta final de tudo que a gente discute dentro desse fórum é celebrar e voltar aqui, ó, cultura de paz, né? Como que a gente faz tudo isso que a gente já faz pensando, se afastando o máximo possível dessas condições de individualidade, de ausência de coletivo. Eu acho que essa é a base para a gente discutir isso tudo de cyberbullying e de todas essas violências que a gente acaba vivendo no mundo offline e no mundo online, né? Meu tempo já está acabando, mas quero só deixar aqui a minha alegria de compartilhar com vocês esse momento e de juventude, a hora é agora. Não dá mais pra gente esperar, não dá mais pra gente segurar as nossas pautas. Ah, porque eu sou jovem, então eu tenho medo de me colocar. Porque eu sou jovem, então a minha experiência não vale. Pulem essa parte, né? Peguem o microfone durante toda essa semana nos painéis, falem o que vocês estão vivenciando nas localidades de vocês, tragam as experiências dos territórios, tragam as experiências das vivências de vocês, porque isso tudo é que compõe a riqueza que esse fórum faz, né? Então, assim, fico muito feliz. Hoje, mais tarde, lá às 4h50, a gente vai lançar aí um compilado de tudo que a gente viveu no Cidadão Digital, que é um programa da SaferNet, que a gente tem uma pauta específica para combate ao cyberbullying dentro das escolas. A gente, nessa publicação, colocou a nossa metodologia, as ferramentas, o que a gente utilizou mesmo para fazer essa frente dentro de sala de aula que pode ser replicado por outras pessoas. Então, vai ser essa mesma sala, acho. Não, vai ser em outra sala, mas aí a gente vai já conversar sobre isso, mas vai ser 4h50 e vai ser muito legal se todo mundo puder compartilhar e estar junto. E também lá no Lapin a gente faz essa frente muito forte na sociedade civil e na produção de política pública, nesse tipo de proteção dos direitos humanos dentro do ambiente digital. Então acessem os nossos materiais, acessem os nossos relatórios, participem, digam assim, olha, a Cíntia está lá representando a sociedade civil, a Cíntia está lá fazendo essa frente, Cíntia, eu quero que você toque nessa pauta, Cíntia, eu quero que o Lapin faça essa frente, levante essa bandeira. É importante que a gente juntos, né, principalmente a sociedade civil que faz essa frente mais reativa, coloque essa pauta como prioridade, porque de fato, quando a gente beneficia isso, a sociedade toda ganha, né? Então é mais ou menos essa minha fala por agora. Valeu! Bom, dizer que ficou muito bem claro que a melhor solução é prevenir. Gostei da fala do Yuri sobre a bala de prata, que hoje não tem uma bala de prata para solucionar o problema, mas a gente pode prevenir. E não é algo que tu vá na escola, executa um projeto, termina o projeto, a escola acaba esquecendo. Não, é algo contínuo. Tem que manter esse processo de ensinar os professores e tudo mais. Eu gostaria de abrir para perguntas, para quem tiver perguntas. Pode começar lá. Bom dia, acho que é bom dia ainda, né? Só de 5 minutos. Primeiramente, eu queria saudar vocês, foi maravilhoso ouvir a contribuição que cada um trouxe hoje. E, na verdade, não é nenhuma pergunta, era só uma pontuação, né, da importância de incluir essas crianças e esses adolescentes também na discussão, vê-los enquanto participantes também, né? Até porque quando a gente está pensando em desenvolver um ambiente digital que seja seguro para eles, existem aspectos que só eles vão poder pautar. E isso é interessante porque dialoga completamente com a proposta da educação, né? E uma educação que seja não só inclusiva,
mas que também seja extremamente democrática, para colocá-los dentro desse espaço enquanto protagonistas, né? Preparando-os tanto para o letramento digital, como também para que eles possam ocupar esses espaços com as suas vozes e com seus pontos de vista, inclusive contra o cyberbullying e contra a insegurança nas redes, né? Então, obrigada pela fala de cada um de vocês. Só uma reação que eu acho muito importante, que eu sempre bato nessa tecla. Nós não somos nativos digitais. A gente tem algumas habilidades, algumas competências que a gente desenvolve, mas inclusive os dados da TIC Online comprovam que as nossas habilidades são de ferramentas muito básicas, quando você vai falar de criptografia, quando você vai falar de camadas de segurança, quando você vai falar de coisas mais profundas, principalmente pensando na segurança e na reputação, os dados mostram um pouco o contrário. Então, a BNCC está lá falando de coisas, a gente tem diversas normas educacionais que trabalham essa pauta, e eu acho que o caminho é esse, trabalhar com os pares, pensando nessas competências e pensando nessas habilidades. Desenvolver isso, a educação digital é muito importante. Não é só achar, a gente tem mais facilidade, pronto, se furta de fazer esse debate, e aí a gente tem esse caos que a gente está vivendo. A educação digital a gente tem que levar para a escola ontem, né? Assim, prioridades, assim. Oi, gente, bom dia. Eu me chamo Luana e agradecer assim, as contribuições que vocês trouxeram, incrível a discussão. Mas eu tenho algumas contribuições e uma pergunta específica. Quando a gente fala cyberbullying, né, específico, voltado para a área digital, mas a área digital, como a gente bem sabe, é a extensão das violências que acontecem no ambiente, né, físico. E eu sou uma pessoa que sofre bullying, né, já fui espancada, inclusive, quando era criança. Eu acho que trago muita perspectiva do que o Yuri trouxe, porque quando a gente foge desse binarismo de gênero, né, que homem tem que se comportar desse jeito, meninas têm que comportar desse jeito, a sociedade já encaixa a gente num padrão específico do que a gente tem que seguir. E quando que a gente foge disso, a sociedade já atrai diversas violências, né? E aí, eu queria trazer uma perspectiva aqui, que ainda falando sobre a educação, né? 82% das pessoas trans e travestis, ela abandonam o ensino médio entre 14 e 18 anos. E esse é um dado da ANTA, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transexuais, que é a principal organização assim, da sociedade civil que faz a produção de dados, porque nenhum órgão público faz. E ainda falando sobre isso, quando a gente para pensar essa discussão de adolescentes, eu acho que a gente precisa ampliar, né? E eu queria trazer 2 casos específicos que aconteceram. Eu acho que é importante falar também que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis, isso é um dado, inclusive, da ANTRA, embora tenha aí uma aspas, né? Porque o Brasil é o país que coleta esses dados. Então, países como, por exemplo, a África, que não coleta dados, não sabe, né, dessa questão da violência de pessoas trans. Mas falando sobre os 2 casos específicos, um é uma menina trans de 13 anos, ela foi espancada até a morte no Ceará, no Tomocinho. E um outro ponto, está sendo mais no meu contexto, né, que eu sou de Recife, uma travesti, ela foi queimada viva por um adolescente. Então, a gente precisa também ampliar a discussão de que esses adolescentes estão também compactuando com a transfobia, né? Então, acho que não só também colocar esse adolescente como o que a Divana trouxe, que eu acho que é muito importante, de participar também desse espaço, mas também de que esses adolescentes eles estão também praticando essas violências com determinados corpos, sabe? E aí, sendo mais direcionada para a pergunta, e aí, pensando, né, muitas das pesquisas, elas têm esse pensamento muito do binarismo de gênero, que é o quê? Sexo feminino ou masculino. Sendo que a gente precisa ampliar ainda mais a discussão no que diz a respeito da identidade de gênero, né, entendendo suas diversas possibilidades de existência. E aí a pergunta é o seguinte: quais são os meios que vocês acreditam que podemos ter para a produção de dados de violência com uma abrangência mais, uma perspectiva mais abrangente no que diz respeito das identidades de gênero? Obrigado.
A gente bota mais uma pergunta ou vai responder? Responde essa, daí eu vou puxar duas ao mesmo tempo. Tá, certo. Bom, queria agradecer, inclusive, o comentário da Luana, também da Luana. Sinto muito que você tenha passado por isso, né? Várias pessoas aqui têm falado que vivenciaram bullying, é lamentável isso. Mas eu acho que, assim, eu vou tentar responder um pouco, mas eu acho que talvez se os meus colegas aqui de mesa que têm uma vivência mais educacional possam contribuir ainda mais para essa resposta. Mas eu acho que a gente precisa, assim como o Yuri falou, o Yuri fechou, chaveou nosso painel, a gente precisa, de fato, falar sobre questões de diversidade desde muito cedo, isso precisa estar nas escolas, né? Não necessariamente a gente precisa falar de cyberbullying, mas quando a gente fala de questões de habilidades socioemocionais, a gente fala de diversidade no geral, independente se é no contexto digital ou não digital, a gente já está contribuindo com a prevenção. Então, eu acredito que a gente precisa, de fato, trazer essa pauta desde os pequenininhos mesmo, lá do jardim da infância, começar a trazer informações sobre, de fato, diversidade, aceitação dos corpos, para que a gente possa olhar também como essas crianças, quando vão para o digital e os adolescentes, eles têm um acesso a informações, muitas vezes, das bolhas mesmo, das redes sociais e das plataformas, e isso reforça as discriminações. Então, a criança, ela está no processo de descobrindo o mundo, literalmente. Então, as informações que ela tem ali nos primeiros anos de vida é crucial para determinar o senso crítico, a noção de empatia. Então, a gente precisa trabalhar essas habilidades desde cedo. Eu acho que seria esse o ponto, mas eu vou passar a fala para os colegas contribuírem. A nossa experiência tem apontado que a educação para os direitos humanos ainda é muito tímida no Brasil, né? Por conta de toda uma ideia errônea sobre esses próprios direitos, que inclusive muitos criticam, protegidos por esses direitos, né? Então, quando o George Agamben fala do que ele chama de homo sacer, que são seres matáveis e não sacrificáveis, ou seja, são aqueles que estão à margem da sociedade, que não nasceram em uma posição de privilégio e que, por isso, precisam fazer essas reivindicações. Existem muitos que não precisam fazer reivindicações porque na verdade nasceram já em uma posição central de privilégio proporcionada por esses próprios direitos humanos. Mas isso não é cabível a todos. Então, eu entendo que a educação para os direitos humanos, ela, na verdade, é o fim. Mas antes disso, nós precisamos de uma educação em direitos humanos e uma educação com direitos humanos. Uma educação onde a minha prática pedagógica ela se fundamente para os direitos humanos, onde os direitos humanos sejam uma bússola para isso. Tanto que no nosso programa, um dos livros que a gente utiliza no médio, chama-se exatamente, a gente trata diretamente disso, bullying, ética e direitos humanos. São os 3 pontos que a gente interliga ali para tratar a respeito disso. Então, a minha esperança é que quando a gente aborde, ou que essas reivindicações, elas possibilitem uma nova pauta para que as escolas deem espaço para isso, para uma educação para os direitos humanos. Mas não só isso, uma educação onde os direitos sejam uma bússola e uma educação com os direitos humanos, onde aquilo que eu valido seja de fato vivido por mim. Porque o posicionamento dos professores também tem uma influência significativa sobre o comportamento dos alunos. Então a gente precisa conectar todos esses pontos aí, penso eu. Eu só queria ressaltar primeiro, né, a importância que a gente tem aqui com essas perguntas, porque quando a gente prepara uma apresentação, a gente fala de forma muito rápida, né? E aí a gente não permite também a gente chegar em outros espaços de reflexão que as pessoas trazem nas perguntas. Só para contribuir, né, adorei tua pergunta, Lu. Eu acho que é um pouco disso, né, que o Benjamin falou, que a Bárbara falou também, que a gente tem que moldar a educação a partir dos direitos humanos, né? Quando eu digo ali a formação de professores, voltada à comunidade escolar em geral, voltada para a questão de cyberbullying, voltada para a questão de combate a essas violências, eu não estou falando de palestras ou formações específicas falando de bullying, né? A gente tem que tratar esses assuntos nas raízes, né? Então a gente tem que tratar, por exemplo, discriminação, a gente tem que tratar racismo, a gente tem que tratar homofobia nas escolas, né? A gente tem que tratar, de fato, uma educação voltada para os direitos humanos, para que o combustível da violência, né? Porque o bullying é o topo do iceberg, né?
Então, para que esse iceberg não exista, a gente precisa romper essa estrutura por baixo, né? E isso é um trabalho educativo que a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, com uma parceria, logicamente, né, do setor privado, do setor governamental, do terceiro setor, né, que também tem muito a oferecer aqui dentro do Brasil, né, nessa área. E devagarzinho eu acredito que um dia a gente vai poder estar numa mesa aqui falando dos sucessos do combate ao cyberbullying, né, em algum momento. O Bruno, o Luiz e o Gustavo. Depois nós meninas aqui. Também, Pedro. Bom. Está funcionando? Queria agradecer dos palestrantes, foi fantástico. Meu nome é Bruno, sou advogado, trabalho aqui perto. Queria propor uma rápida reflexão jurídica do ponto de vista das plataformas, porque hoje no Brasil nós temos, talvez a galera do direito saiba, o artigo 19 da Marco Civil da Internet, que só vai responsabilizar a plataforma por um conteúdo gerado de terceiro a partir da notificação judicial. Então, isso cria um cenário que a plataforma não se sente obrigada e nem motivada para combater conteúdos, e nisso eu incluo o cyberbullying e outras questões de maneira geral. Isso é muito problemático porque está rolando dentro da plataforma esse problema. E ela deveria tentar coibir isso de alguma forma. Isso não acontece. Problemas do cyberbullying ficam, anos lá enchendo o saco da pessoa que sofreu isso. E hoje a gente tem diretriz da comunidade, política de privacidade, isso é absolutamente insuficiente. O problema está lá, o problema não é combatido. O artigo 19 é um problema, então eu queria perguntar como vocês acham que a gente pode tentar combater isso enquanto sociedade, para tentar pressionar o governo ou até mesmo as plataformas para tentar combater de forma mais ativa o cyberbullying hoje. Só comentar, cara. Viu, Bruno? Tu quer direcionar a pergunta para alguém específico ou só comentário? Quem se sentir à vontade pode responder. Bom dia, meu nome é Luiz. Só um comentário, se puder falar rapidinho. Deixa comigo. Bom dia, meu nome é Luiz. Eu ajudei a galera a propor o painel, então faço parte do grupo dos Cyber Vibes. Queria agradecer pela participação de vocês, terem aceitado o convite. Uma coisa que a gente sempre bateu muito, que eu acho que é muito importante frisar, a questão da paz enquanto um direito humano, que está sendo muito discutido, foi colocado mais em pauta agora na atualidade, né? Porque as pessoas perceberam a importância da paz. E aí, vivendo num mundo onde a gente vive em conflito constantemente, falar de paz parece que foi algo que sumiu, assim, sabe? E aí o painel veio com essa proposta e foi muito interessante ver vocês batendo e frisando o quanto que isso é algo tão relevante de ser colocado nos contextos. E aí eu coloquei a pergunta aqui, porque eu sabia que deve ser o objetivo, eu não sou. Deixei a pergunta aqui. Eu queria que vocês pensassem, pela lógica, inclusive, do que a Nirvana colocou, que eu acho muito interessante, pensando em infâncias e adolescências. A gente não tem só um jeito de existir enquanto crianças e um jeito de existir enquanto adolescente, né? A gente fala desse plural. Como a gente pode pensar efetivamente para lidar com esses múltiplos contextos e vivências de infâncias e adolescentes quando o assunto é o cyberbullying? Porque às vezes o jeito de conversar sobre bullying, cyberbullying, com quem, por exemplo, está no sistema socioeducativo, vai ser diferente de falar com a criança ou adolescente que está vivenciando uma experiência no contexto social comum, sabe? Então eu queria que vocês trouxessem uma perspectiva de como a gente pode lidar efetivamente com isso a partir desses múltiplos contextos e vivências de infância e adolescência. Obrigado. Pode ser o Gustavo sucinto, né? Rapidinho. Sucinto, rápido, mas também fazendo um chamamento. Eu sou Gustavo Souza, eu estou coordenador de rede, mais alto, eu estou coordenador de participação de vista na rede na presidência da República. Quero destacar aqui que há movimentações sendo feitas em relação à proteção de crianças e adolescentes na internet. Neste momento, assim, gente, eu fiz uma das novas técnicas sobre a aprovação dessa lei do cyberbullying. Acreditem, eu não acho que é suficiente criminalizar e colocar pena. Acho que existe uma concordância ampla dentro do governo em relação a isso. Mas também reforço de que é importante que exista. No entanto, precisamos de mais. Nesse sentido, eu quero destacar aqui que o CONANDA, o Conselho Nacional da Educação Adolescente,
recentemente aprovou uma resolução, a 245, que tenta focar no debate da criança e adolescente no ambiente digital. Como eu notei que há muita preocupação com o tema aqui, e eu fico feliz que exista esse momento de reflexão sobre o tema, eu quero destacar que o artigo 4 dessa resolução dá passos ousados para, por exemplo, falar que é direito das crianças e adolescentes ter acesso ao ambiente digital. Há um questionamento sobre se resolução tem poder para criar direitos e obrigações. Para além disso, essa resolução também estabelece um dever de cuidado. Vocês sabem que é um debate que está acontecendo no Congresso Nacional e que ainda não foi para frente. Mas, no final das contas, a resolução também define que o MDHC, através da Secretaria Nacional de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, tem a atribuição agora de criar uma política nacional de proteção da criança e do adolescente no ambiente digital. Esses processos de construção de políticas, eles perpassam e demandam participação social. Então fica o chamamento para que vocês decidam sobre esses processos, porque agora é o momento de criar uma política nacional. E agora é o momento de assegurar que as vozes de vocês serão incluídas e consideradas nesse processo. Daqui a 4 anos, daqui a 3 anos, talvez a gente não tenha mais essas oportunidades. Mas é basicamente isso, e eu fico muito feliz que a gente tenha tido essa oportunidade de conversar. Tá, só possível ser sucedido. E vai ter mais 3 perguntas aqui, com as 3 meninas que ergueram a mão ali. E daí a gente vai finalizar. Né? Tá certo. Eu vou começar de novo. Eu fico muito feliz assim, com as participações. Inclusive, eu queria comentar que as 6 edições passadas eu também fui UF. Então, uma vez UF, sempre UF, né, Yuri? Mas muito legal falar de vocês. Eu queria começar falando... Eu esqueci o nome do primeiro rapaz que fez a pergunta. O teu nome? Bruno. Bruno, né? Isso. Bruno, a gente rapidamente olhou aqui, Benjamin até falou assim... eu não sou da parte jurídica, né? Não sou do direito, mas eu tenho... eu confesso que eu tenho muitas ressalvas assim, sobre essa questão de como as plataformas reagiriam a isso, como seria essa políticas e diretrizes. Eu confesso que eu tenho mais esperança em uma orientação e educação dos usuários do que, de fato, uma resposta da plataforma. Inclusive porque violência é algo lucrativo. Enquanto seres humanos, a gente gosta, né, de violência. Assim, a gente tá nos filmes, tá nas séries. Existe um lado da gente que gosta de assistir isso. E cada vez mais crianças e adolescentes lidam de uma forma super banal com a violência. Então, as plataformas, a moderação de conteúdo, essa regulamentação, é algo que eu acho que ainda vai ser tardio, sabe? A gente precisa, de fato, ir talvez por um caminho da educação dentro das escolas, em outros espaços. Acho que a gente ganha mais força incentivando essas crianças e ensinando elas como denunciar, que é um recurso que todas as plataformas praticamente vão ter. Então, a gente ganha mais por esse caminho. Eu pelo menos, tenho mais esperança nesse sentido. E puxando um pouquinho para responder o que o Luiz perguntou, eu acho que vai muito do que o Rui estava falando, que é dar voz para essas crianças. Independente do contexto que elas estão, a gente precisa ouvi-las. É o primeiro passo para a gente compreender a realidade delas. Então, o que acontece muito, eu mesma já passei por situação assim, de ser convidada para ir para uma escola para falar de cyberbullying. Quando eu chego lá, que eu vou escutar a escola está passando por outras questões. O problema na escola é o uso de drogas, por exemplo. Então, a gente precisa sentar e ouvir essa criança, ouvir, de fato, o que ela quer, sobre o que ela está sentindo, quais são. Então, dar esse espaço dentro das escolas para isso, eu acho que é o primeiro lugar para a gente conseguir trabalhar essas diversidades de contextos, sabe? Seria um pouco por aí. E agradeço o Gustavo também pelo chamamento, acho que a gente precisa, de fato, de mais participação. Não sei se alguém quer contribuir. Num tweet, prometo. Agora é um X, né? Enfim, seguinte, a gente está pautando o direito, falando sobre o direito, por conta dessa inovação jurídica que a gente teve em janeiro desse ano, né? Mas assim, criança não comete crime, primeiro ponto. Nunca, né? Criança até 12 anos não comete crime. De 12 anos para frente, que é a adolescência, a gente tem medidas infracionais, né? E aí a gente tem atividades educativas específicas para você combater isso. Só que essa parte do direito penal, direito penal para crianças e adolescentes, com muitas aspas,
é reflexo do que a gente tem no Código Penal, né? Então, por isso que é importante ter a institucionalização desse dispositivo. Massa. Mas agora para frente a gente tem que pensar para além disso, né? Pensar numa estratégia, numa política nacional de combate ao cyberbullying, com metas programáticas específicas para essa prática, inclusive considerando isso tudo que a gente está levantando. A Lua traz um depoimento que é muito grave, e a gente tem que criar um sinal de alerta para isso, para evitar a banalização do mal, que é o quê? A ausência de dados estatísticos sobre corpos trans é uma violência. Né? Eu invisibilizo toda uma classe, todo um grupo, toda uma minoria bem entre aspas, mais uma vez, que está passando por diversos problemas e que são violências graves. Não é uma piadinha, não é uma brincadeira. É um corpo que está sendo ateado fogo no meio da rua. É um corpo que está sendo matado, não é com um tiro, não são com 2 tiros, é com requinte de crueldade altíssimo. Então são 10, 12 tiros nos corpos trans. Então, assim, começa aqui. Começa dentro das escolas, começa nessa brincadeirinha, nessa piadinha, mas é porque você é diferente, porque isso, porque aquilo, e vai findar na morte daquele corpo. Então, assim, percebam o quão correlacionado tudo isso que a gente está discutindo está integrado, né? E que, de fato, não tem uma bala de prata, não tem algo específico para a gente fazer. A responsabilização das plataformas também é uma coisa para se pensar. A gente vai ter processos penais, né, de pessoas que praticaram bullying, que praticaram cyberbullying, que podem ser punidas. Será que as plataformas podem ser corresponsáveis por esse crime? Como que a gente vai corresponsabilizar penalmente uma plataforma? Será que é só pagar uma multinha de, sei lá, X reais e tá ok, né? Então, assim, existem, por exemplo, já ferramentas para você evitar comentários, evitar que pessoas consigam fazer determinadas coisas dentro da plataforma. Só que quem é que fala sobre isso? Quem é que sabe que eu tenho bloqueio de comentários que pode evitar uma intimidação sistemática, né? Então, assim, é essa parte educativa, inclusive das plataformas, que precisa ficar mais clara para os jovens. A gente sabe postar um stories, fazer uma foto, gravar um reels, mas será que eu sei estar seguro online? Como é que a gente conversa sobre isso com os jovens? É preciso abrir esse espaço, né? Então é isso, mais ou menos isso. Né? Comentário sucinto daí. Você não queria comentar? Não? Pessoal, a gente, por causa do tempo, a gente vai ter que parar. Mas se quem tiver pergunta e quiser passar aqui na frente e conversar com nós, a gente encerra o painel agora, mas se quiser vir conversar com nós das perguntas, sem problemas, tá? Daqui a pouquinho, o próximo painel também vai discutir segurança digital de crianças e adolescentes. Então, se alguém ainda tiver alguma dúvida ou queira fazer alguma contribuição, a gente acolhe, tá? Agradeço a vocês por terem participado. Eu vejo que vocês têm um peso muito grande sobre essa questão da violência na internet, do bullying, né? Agradeço a todo mundo que fez pergunta, foram perguntas muito boas, e todo mundo que acompanhou nós aqui, até quem vai ver o vídeo também.